Muito bem, acho que estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Galera chegando aí. Muito bem, olá pessoal, olá jovem. Virou uma tradição isso daí, esse olá jovem, né? Estamos aguardando a presença ilustre do professor André Guadalupe. Boa noite, professor Humberto. Tudo bem? Estamos aguardando aqui o professor André chegar para falar hoje sobre um tema muito legal que ele conhece bastante, que é alto desempenho, né? Como ser um estudante de alto desempenho. Pessoal chegando, o professor Júlio também entrou, sejam bem-vindos, alunos do Planck. Olá, Júlia, Guilherme. Muito bom estar aqui com vocês essa noite. Olá, rapazes, moças, jovens. Muito bom, Guilherme. Estamos ao vivo. Fala, meu jovem. Tudo bem, professor? Tudo em paz. Deixa eu arrumar aqui que tá meio baixo. Vou arranjar mais um livro aqui, peraí. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo ótimo. É um prazer muito grande ter o senhor aqui essa noite. A galera tá chegando aqui. Prazer é todo meu, Saraiva. Para Você tá me falar ouvindo hoje sobre bem? um assunto. Tô lhe ouvindo bem. Pessoal, olá, professor Saraiva. Olá, qual é? Qual é o tema da live? O tema da live, pessoal, são os segredos de um estudante de alto desempenho. Olha só, que beleza, né? Chamei um palestrante aí que conhece pouco sobre esse tema. Quase nunca deu uma palestra sobre isso, né, professor? A gente vai. A gente tem uma vida voltada para isso, né, Saraiva? Mas queria te agradecer muito o convite. É um prazer estar aqui falando um pouco com você. Estava comentando com você hoje à tarde, né? Esse horário, 9 horas, já é hora de criança estar na cama. Mas é um prazer enorme estar aqui. Espero que a gente possa contribuir um pouquinho aí com quem estiver disposto a nos ouvir. Mas é um prazer enorme. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, professor. É uma satisfação aqui. O senhor continua mantendo o alto nível dos nossos entrevistados aqui no Planck Olímpico. Vamos aguardar aí Nossa, é mais um verdade. minutinho. Você tem trazido um time de peso aqui. Só gente campeã olímpica, professor Humberto. Me sinto Só honrado de estar gente. nesse seleto grupo. O senhor está puxando para cima, professor. O senhor está puxando o nível ainda mais alto. Doutor. Legal. São 9h04 agora. Já temos uma galera entrando aí. Acho que talvez mais gente vai entrando depois e a live vai ficar salva. Então, acho que a gente pode dar início aqui. Então, relembrando para quem já está online, o tema da nossa live são os segredos de um estudante de alto desempenho. Como eu falei na chamada hoje à tarde, nessa época de pandemia, é muito comum a gente se sentir desmotivado, desencorajado, às vezes não consegue manter a rotina direito, e tá tudo bem. Às vezes no Instagram a gente tem a impressão que todo mundo é 100% o tempo todo e tal, e só você não consegue render. Só que isso não é verdade. Isso não é verdade. Às vezes é um mundo de ilusões, né? Em todo caso, se a gente tem a oportunidade de ouvir mais sobre como se organizar, sobre como melhorar o nosso desempenho, sobre como ser um estudante com rendimento melhor, eu acho que tudo é válido nesse sentido, e aqui a gente vai ter uma oportunidade brilhante com o professor André, e eu queria, eventualmente, que o senhor começasse contando um pouco da sua trajetória, professor. Bom, essa live vai ter quantas horas para a gente poder contar a história toda? Vamos lá. Temos que dar uma resumida, uma zipada. Vou resumir. Fernando, eu vou comentando e você, por favor, fique à vontade de ir trazendo os comentários aí dos amigos. A André acabou de entrar, está aqui assistindo a gente. Saraiva, eu trabalho assim como você, me formei numa faculdade de engenharia, mas eu vou voltar um pouco antes.
Vou voltar em 1987. 87. 87, a minha família passou por uma série de percalços, né? Meu pai faleceu muito cedo, eu tinha 8 anos de idade. E nessa época nós morávamos no Equador, em Quito. Meu pai é veterinário, tem uma trajetória cuidando de gado de leite em Araraquara. Meus 3 irmãos mais velhos, eu sou o caçula de 4 irmãos. Meus 3 irmãos mais velhos nasceram em Araraquara, eu sou o único mineiro. Aí meu pai mudou para Belo Horizonte, onde eu acabei nascendo, e dali ele teve uma oportunidade de seguir uma carreira executiva e mudou para Quito. E aí foi a família toda para lá. E ainda muito jovem, meu pai sofreu um AVC, que olhando hoje, conversando com os médicos, o que ele teve há 40 anos atrás seria algo hoje muito tratável, mas há 40 anos atrás tinha uma proporção maior. E nisso a estrutura familiar sofreu um baque muito grande, e eu estudava no colégio americano em Quito, que era um colégio internacional, era um colégio bilíngue, e acabei vindo para Belo Horizonte numa escola pública, porque aconteceu uma série de fatores aí que a gente teria que ter muito tempo para detalhar, mas fui para uma escola pública, e depois a minha vida inteira foi em escolas públicas. E nessa escola eu tinha uma professora de matemática que gostava muito da paixão por ensinar. E acho que eu lembro muito dela me ensinando ali o básico da matemática, talvez aí na 5ª série, 6ª série. Eu lembro dela me ensinando Eu lembro quando eu aprendi a divisão de números, o sistema ali de divisão de números não inteiros. Eu achei fascinante aprender a dividir números. Eu achava que entendia o conceito, eu fui entender isso muitos anos depois, mas a operação em si, aquilo me fascinou. Eu achei de uma exatidão muito grande. E ali eu fui gostando da área de exatas. Matemática, eu gostava de chegar na resposta, sabe? Você trabalhar, trabalhar, trabalhar e chegar numa resposta, chegar numa conclusão. Isso, a matemática me permitia isso. E aí fui, até que eu estava numa escola chamada Colégio Maestro Vila Lobos, em Belo Horizonte, e a professora falou, olha, a escola aqui é uma escola não muito boa, falando com a minha mãe. Eu, se fosse a senhora, tentaria colocar o André numa escola melhor, que pudesse alavancar. Por que aí não tenta fazer o vestibular do Cefet, que é uma escola técnica? O Cefet é uma escola federal, mas o vestibular é concorrido, mas eu acho que se ele se dedicar, ele consegue. E aí, fomos ver lá como é que era o vestibular, e tinha um cursinho em Belo Horizonte, Fernando, chamava Cursinho Orville Carneiro. Não sei se ainda existe lá em Belo Horizonte. E esse cursinho tinha uma seguinte propaganda: de cada 10 alunos do Cefet, 9 estudam no Orville Carneiro. E a gente não tinha dinheiro. Já pensou? De cada 10, 9 é um índice de aprovação muito alto. Verdade. Só que era caro, não tinha como pagar o cursinho. E naquela época não existia ainda a possibilidade de bolsa, a gente não tinha essa visão de às vezes ir lá perguntar. Minha mãe era muito humilde, a gente não teve a coragem de ir lá perguntar, será que tem uma bolsa? Mas a minha mãe falava, meu filho, se são de cada 10, 9, um passa sem estudar lá, você tem chance. Bora estudar. Bem notado. Então, bem notado. Eu tenho, né? Foi o primeiro estímulo. E eu lembro, Saraiva, minha mãe, ela passava roupa às vezes à noite quando ela chegava do trabalho, e ela ficava cobrando tabuada de mim. Minha mãe sempre me estimulou muito a estudar. Tomava tempos verbais e tabuada. E nisso, fiz o vestibular do Cefet, passei, isso em 87, e em 1990 me formei no Cefet, no técnico em mecânica. E aí, no meio do 3º ano, eu andando pelo corredor da escola, vi um cartaz do ITA. Tinha ali Lembra que a gente está no auge do Ayrton Senna. Então eu estou falando ali de 89, ele tinha sido campeão do mundo Então assim, a gente estava ali no auge da Fórmula 1. O cartaz daquele ano era um carro de Fórmula 1 com escoamento aerodinâmico em volta do carro. Falando assim, venha estudar na melhor faculdade de engenharia, venha para o ITA.
Eu olhei e falei, olha que legal, acho que eu vou estar lá. Não era um sonho, não era algo que eu sempre quis. Me chamou a atenção o carro de Fórmula 1 com o escoamento aerodinâmico ali em volta das rodas, da carenagem do carro. E aí eu liguei para o vestibular do ITA, na época não tinha internet, lembrando os jovens que estão nos assistindo, era tudo muito analógico. Então você ligava e falei com o professor Rossato, ele que me atendeu. Falei, professor, Saudoso. eu sou saudoso professor Rossato, marcou muito a minha vida. Tô contando a história. Aí, mas Aham. repare, para os meninos entenderem como é que é. Eu liguei para ele e falei, olha, tem 3 cursinhos que aprovam no ITA. Aqui, você me permite, professor Fernando, citar os nomes? O primeiro colocado é o cursinho Impacto, no Rio de Janeiro. Aprova muito, do professor Roquete. Década de 80, dominava ali o vestibular do ITA, do INE. Segundo lugar, o cursinho GEL, em Fortaleza. O E em professor Júlio terceiro, disse que não lembrava desse tempo sem internet. Perdão lhe interromper, professor, é que eu achei muito curioso. não lembrava? Ele não lembrava ou não viveu? Aí, é, 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 O terceiro? o terceiro era o Ângulo, em São Paulo, no Ângulo Tamandaré. Eu tinha uma tia morando em São Paulo, a irmã da minha mãe, e ela me adotou, me aceitou morando com ela, e eu fui ali fazer um ano de cursinho. Onde, no meu primeiro dia de aula, em 1990, eu sento do lado do famoso professor Humberto. Então, Que eu sento dia do lado, quem está do memorável. lado? Humberto César Chacon Malanga, do meu lado. Nossa. Eu falei, rapaz, quem diria que essa amizade duraria 30 anos, né? É do meu lado. E a primeira aula, professor, foi o professor Canto, de Química. O professor Canto escreveu na lousa H2O, a fórmula da água. E eu fiz Cefet, eu nunca estudei Química. O Cefet eu não tinha curso de Química. A prova do Hum. Cefet era matemática e português. No Cefet, matérias técnicas. As matérias que eu mais gostava eram matemática e desenho geométrico, desenho técnico. E as de mão na massa, que era fundição, fresa, torno, que era lá botar a mão na graxa. E o professor Canto escreveu H2O, eu virei para ele e falei, professor, com licença, o que o senhor escreveu ali? Sério, eu não sabia a fórmula da água. Que fase, Eu, professor. que situação, não. Aí o professor Canto olhou para mim, eu não sei o que passou na cabeça dele, depois viramos colegas, mas ele virou e me explicou com muita educação o que era. A turma toda olhou para mim e deve ter pensado, esse aí é um a menos, né? Esse não passa nem por reza. E aí um colega, o professor Humberto vai lembrar, o Mutley, naquela época a gente era mais comum os apelidos, né? E o Medalha, Mutley, medalha, medalha. medalha, 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 para salvar o colega aqui, mas não foi com essa intenção, ele falou assim, já que vale fazer qualquer pergunta, eu queria saber se a criptonita existe. Ele me salvou, porque ninguém lembrou mais do André perguntando a fórmula da água, e o Mutley ficou famoso por perguntar da criptonita. Boa. E nisso, professor, Solidário. passou-se um ano de muito estudo. Fernando, eu não lembro na minha vida de ter estudado mais do que em 1991, quando eu fiz o primeiro ano de cursinho. Eu estudava 13 horas por dia, 14 horas por dia. Eu estudava das 7 da manhã às 9, 10 da noite, ininterruptamente. Eu Caramba, estudava professor. muito. Pensa um ser humano que estudava, era eu. Eu fazia todos os exercícios, eu assistia todas as aulas. Eu era a pessoa mais disciplinada do ponto de vista de estudo que você podia conhecer. Eu estudei muito, muito. Mas eu esqueci que faltava uma outra variável para o sucesso do vestibular, que era o equilíbrio emocional. Estudei, Professor, estudei, estudei. Fala. o senhor mencionou isso, isso era uma das perguntas que eu tinha programado para fazer, já que o senhor já mencionou, eu ia perguntar, claro, 1991 foi o ano que o senhor mais estudou muito, assim, eu acho que todo estudante que alcança grandes resultados pode lembrar de uma época da sua vida que estudou muito, né? Mas qual é o papel do socioemocional na composição de um estudante de alto desempenho, então? Eu acho, Fernando, eu aprendi na pele, sabe? Eu aprendi na pele um ano estudando muito,
Fui fazer o vestibular do ITA. A primeira prova, eu abri a prova de física, eram 4 dias de prova, provas discursivas, física, química, português, inglês, matemática. Minto, física, matemática, português, inglês e química. Química era a última. Abri a prova de física, não soube responder nenhuma questão. Eu entreguei a prova em branco. Aquele bom e velho branco me deu branco, totalmente. Mas você não sabia fazer ou porque teve um problema ali na hora? Eu tive um problema, eu travei. Eu olhava, eu costumo contar essa história eventualmente para os alunos, pareciam caracteres. Sabe quando a impressora dá problema, que imprime aquele monte de símbolozinho? Eu li o enunciado, eu não decodificava, eu não conseguia interpretar o texto. E o ITA normalmente mandam militares, né, os sargentos que ficam ali para tomar conta da prova. Eu entreguei meu caderno para ele no tempo mínimo, ele falou assim, você não fez nada. Eu falei, eu não sei fazer nada. E saí. E liguei para minha mãe. Eu fiz a prova na Uni Santana, ali em São Paulo, perto do terminal Tietê. Eu saí, tinha um orelhão, liguei para casa, falei, mãe, entreguei a prova em branco. Minha mãe, meu filho, imagina, você deve ter ido bem, você é humilde. Eu falei, não, mãe, eu fui muito mal. Eu esqueci de me preparar emocionalmente no ponto de estar equilibrado, porque eu sentia que eu atrapalhava a minha tia, que eu estava morando com ela. Eu sentia saudade de casa, eu sentia saudade da minha mãe, eu sentia saudade da minha casa. Eu não usei momentos de higiene mental ao longo da semana, eu só estudava de domingo a domingo. Eu não tive um momento para relaxar e cuidar da cabeça. E fiz zero. De novo, aí na primeira semana de aula do ano seguinte, eu fui no cursinho para pedir uma bolsa. Fui lá conversar com o coordenador. E o coordenador falou para mim, olha, não, você não teve um bom resultado. A turma ITA tinha 100 e poucos alunos, passaram 3 ou 4 só. Eu lembro da frase que ele me disse, o filho é feio, ninguém quer ser pai, e nós vamos fechar a turma ITA. Pesado. Então a turma ITA vai fechar. O resultado foi muito ruim e a gente não quer mais saber. Nisso, eu saí muito triste. O professor Ponce, de matemática, veio atrás de mim, me chamou e falou assim, vem cá, vem cá. Olha, eu vou te dar um livro. E ele me deu um livro, professor, com os vestibulares do ITA de 1950 a 1989. Encadernado. As antigas, né? E me deu o endereço dele num sítio em Atibaia. Ele morava numa chácara em Atibaia. Falou assim, você coloque suas dúvidas no correio, mande suas dúvidas para mim, que eu tiro a dúvida e te devolvo pelo correio. É o Classroom da década de 90? Foi o Classroom da década de 90. Era o meu plantão de dúvidas. Demorava um mês. Era o tempo de botar a carta no correio. Ia, ele respondia. Um professor muito ocupado. Naquela época já dava muitas aulas. Já era um professor muito, muito competente, muito conhecido. E aí eu fiquei em casa. Eu segui as orientações dele. Olha como é que às vezes um momento de um professor cuidando de um aluno. Ele falou assim, você precisa estar bem. Vá para casa. Fique bem. Se cuide e faça as provas. Eu lembro de você da sala de aula, você tem potencial, faça as provas, tire as dúvidas, que eu tenho certeza que você vai passar. Cuide de você. E eu segui o conselho dele. Voltei para Belo Horizonte, fiquei estudando em casa, criei uma rotina de 8 horas de estudo por dia, 4 horas de manhã, 4 horas à tarde. Ajudava minha mãe nos afazeres, na época tinha o videogame, o Atari, jogava um pouquinho de videogame, assistia um pouco de TV, mas eu estudava 8 horas por dia. E aí, fui fazer o vestibular, passei, e a minha melhor nota foi química. Então, em 2 anos, eu passei de não saber a fórmula molecular da água para 9,6 no vestibular de química no ITA. Nossa, então, assim, impressionante. Você vê aí que o estudo, a vontade de estudar e a facilidade... Muitas vezes as pessoas falam que a gente, por ter se formado no ITA,
somos gênios. Não, é esforço. É muitas horas sentado. O professor Humberto, ele fala uma coisa, ele falou na sua live, que para você saber alguma coisa bem, você tem que ter feito 1000 vezes, né? Para você aprender uma teoria, tem que fazer 1000 exercícios. Se eu não fiz 1000, eu fiz o mais perto que eu consegui chegar do 1000. Eu me esforcei muito. Então eu acho que o estudante de alto desempenho, e aí nasceu a paixão por escola. Ter vivido professores muito bons, ter um professor que parou o momento, que me viu saindo da sala dos professores, que não foi indiferente à minha tristeza, foi me aconselhar. E me aconselhou, e aquilo foi tão verdadeiro para mim que eu segui o conselho dele. Voltei para casa, estudei, fiz os 40 anos de vestibular, mandei as dúvidas para ele, ele me respondia. E em 94, que era um cursinho Vale Paraibano. Nisso o professor Humberto já tinha começado a sua carreira numa outra escola aqui em São José. Logo depois eu fui ser colega dele nisso. Nessa escola, em 98 eu assumi a coordenação pedagógica quando eu me formei, em 97. Eu me formei dia 13 de dezembro. E assumi a coordenação e comecei a apoiar alunos. Além de ser professor, apoiar. E eu acho que o que traz talvez legitimidade para a coordenação que eu fazia na época era o fato de ter vivido o branco, ter vivido o desequilíbrio acadêmico, socioemocional, o não acreditar que eu era capaz. Eu sou de uma família mineira muito grande. A minha mãe avisou todo mundo que eu ia fazer o vestibular do ITA. E aí as pessoas falavam assim, mas o ITA é muito difícil, você não vai conseguir. Isso me fazia mal, isso como se baixasse a autoestima, sabe? Então acho que o conselho que eu posso dar, e a pergunta que você me fez, respondendo de forma muito longa, Fernando, eu acho que o alto desempenho, ele vem de muito esforço, de seguir muito a sua paixão. Eu sempre gostei de exatas, sempre gostei de Excel, sempre gostei do cartesianismo que a exatas traz. Por outro lado, gosto, dentro da minha limitação, gosto muito de história, gosto muito de filosofia, gosto de entender o raciocínio, o pensamento, mas o que eu gosto mais é do cálculo e muito esforço. E procurar entender que você precisa estar bem, que você precisa estar com a cabeça no lugar, que você precisa ler bastante. Eu acho que o alto desempenho você busca através de muito esforço. E acreditar que você é capaz. Acreditar que você dá conta. Professor, só uma pausa rapidinho para fazer alguns comentários aqui sobre o que o pessoal tem participado. Claro. A professora Sandra disse que ela aprendeu a fazer redação por correio também. Usava carta social exclusiva para aqueles que hoje têm Bolsa Família e tal. Legal, né? Professor Humberto social era um centavo o selo. Ela falou aqui, eu não sabia. Exatamente. Ó, tem uma participação aqui também do professor Humberto, seu amigo aí de 30 anos, dizendo que tem contato com o professor Ponce até hoje. Tem participação aqui do professor Luiz Farias, professor Júlio, professor Elió também, com várias participações aqui. Anotei algumas coisas que o pessoal tem compartilhado, mas todos, de forma geral, bem impressionados com a sua história. E eu quero dizer que eu cheguei a me emocionar aqui em algumas partes, porque eu me identifico e eu criei o costume de tomar nota sempre que o senhor está falando as coisas, várias palestras e tal. E eu acho muito interessante isso, a questão do papel do professor na sua vida, né? Aquele professor que talvez no seu momento de maior vale, no seu momento de maior tristeza, disse: eu ainda acredito em você. Eu acho que você é melhor do que isso. Eu acho que você consegue ir além. E eu consigo lembrar de professores assim, que fizeram muita diferença na minha vida. Faz total diferença alguém chegar e dizer: eu acredito em você. Eu acho que você pode ir além, né? Desculpa, pode falar. Não, eu ia dizer exatamente isso. Acho que o alto desempenho, ele passa pela autoestima.
Eu costumo dizer, depois de muitos anos, são quase 27 anos trabalhando com educação, que o aluno ele precisa de cultura, ele precisa de conhecimento, ele precisa de autoconhecimento e ele precisa de autoestima. Então, se ele acredita que ele pode, se ele sabe, se ele se conhece um pouco e se ele tem cultura, ninguém segura esse jovem. Eu acho que Uhum. esse é o pilar. E não só do professor, mas também dos pais. Eu acho que existem dois tipos de cobrança, Fernando, que às vezes os pais exercem. É claro que podem ter os pais que não cobram muito, tudo bem. Mas o que cobra, às vezes cobra porque exige muito do filho, quer que o filho sempre seja um aluno 10, um aluno que tenha ótimos resultados. E às vezes o filho interpreta isso mal. Essa pressão vira exagerada. E às vezes você tem Uhum. aquele pai que fala assim, vai, você dá conta, dá o seu melhor. Se o seu melhor for 7, tá ótimo. Se o seu melhor for 8, tá ótimo. Vamos. Eu acho que esse é o principal papel do pai, na minha opinião, que é Aham. estimular o filho a dar o seu melhor, mas sem uma cobrança excessiva, sem uma pressão excessiva de resultados, sem uma pressão excessiva por ser bom em tudo, porque hoje tem que ser bom em instrumentos musicais, tem que ser bom em idiomas, tem que ser bom academicamente, tem que ser popular, tem que ser bonito. Parece que a cobrança é em todos os sentidos. Eu acho que a gente tem que diminuir essa cobrança. A gente tem que ser mais leve e permitir que as pessoas se dediquem àquelas competências, àquela paixão que ela vai descobrir. Às vezes descobre com 14, 15, 16 anos, às vezes descobre com 20. Tudo bem, tudo bem. Hoje a gente tem uma É, e expectativa de vida super alta. isso comentou sobre essa questão da pressão, e eu acho que ela é uma coisa que você tem que estar muito atento quando você pensa em, cara, quero ter um desempenho melhor, porque pode vir pressão dos seus pais, pode vir pressão da escola, ou pode vir pressão até de você mesmo, né? Eu lembro que no meu terceiro ano do ensino médio, eu participava de Olimpíadas e tal, e eu tinha a impressão que as pessoas esperavam muito de mim. Talvez esperassem mesmo, mas eu fui fazer a prova do IME, o vestibular do Instituto Militar de Engenharia, e aí eu disse, poxa, tenho que passar, todo mundo tem certeza que eu vou passar. E aí eu saí da prova de física e eu tinha ido muito mal. E eu cheguei em casa, literalmente chorando, assim, lágrimas de verdade. Eu disse, mãe, todo mundo acha que eu vou passar, eu não vou passar, eu sou uma É, vergonha. é, Mas aquilo, eu estava no terceiro ano. Quase é. ninguém passa no IT no IME no terceiro ano. Qual é o sentido de ter uma pressão tão maluca na cabeça? Naquele ano eu acabei passando no ITA e no IME, mas me dói um pouco pensar, eu disse, poxa, por que eu me cobrava tanto? Por que eu achava que aquilo era o fim do mundo se eu não passasse? Isso atrapalha demais a gente, né? É. Acho que todo aluno que. Você falou muito bem, Fernando. Acho que todo aluno que se propõe a ter um alto desempenho em qualquer coisa. Às vezes o aluno quer tocar um instrumento, ele quer tocar aquele instrumento super bem, ele quer ser um bom violinista, um bom baterista, um bom violinista. Quem toca violão, como é que fala? Violinista de Violonista. violino. Violonista. Vi- Então, às vezes, as pessoas querem ser e se cobram muito por isso, né? Eu acho que a cobrança ela tem que ser equilibrada. Acho que tudo que é 8 ou 80 é muito ruim. Uhum. Ou eu não me cobro nada, ou eu me cobro muito. Eu acho que a sabedoria que a gente tem que achar na vida, e eu tô atrás dela, ainda não achei, é o equilíbrio. É o equilíbrio Sim, de sim. meio termo, é o equilíbrio do fazer sem se prejudicar, cuidar da saúde, cuidar do bem-estar, cuidar de quem está próximo. Eu acho que esse é É, um ponto importante para quem busca o alto desempenho. agora, pensando sobre esse momento específico que a gente está vivendo, eu lembro várias falas suas e também do nosso time no Planck dizendo que a escola não está fechada, né? O que está fechado é o prédio, mas a escola Uhum. continua viva e os alunos continuam com a garra e a motivação de se organizar e fazer. Mas a gente sabe que quando você está em casa, você não tem a obrigação de ir no colégio, a autogestão, a organização própria, ela se torna bem mais complicada. Então eu queria saber alguns conselhos práticos ou filosóficos, quaisquer que o senhor queira passar, para as pessoas que estão se sentindo improdutivas em casa, não conseguem se organizar, sofre do mal da procrastinação aí que atinge muitas pessoas. Então, como fazer para se livrar desse ciclo de improdutividade e culpa? Poxa, missão cruel. Vou tentar fazer alguns.
algumas reflexões. Eu gosto muito de um conceito que eu queria partir dele, que é para pensar nisso, não para pensar isso. Vamos pensar nisso, não isso. Então, o que eu estou colocando são pontos de reflexão e não pontos de verdade. Então, acho que essa é a primeira premissa que eu queria colocar aqui. Eu acho que tem dois extremos aí, Fernando. Primeiro, é o aluno entender que esse momento que a gente está vivendo, que é um momento de profunda tristeza, que é um momento onde pessoas estão adoecendo, momento onde a gente tem pessoas passando por muitas dificuldades financeiras, momentos onde tem gente nos hospitais, familiares. Não é um momento fácil no mundo. A educação, quase que 90% da população educacional do mundo teve, de alguma maneira, suas aulas interrompidas no Covid. A gente chegou a ter 1,3 bilhões de estudantes fora das escolas. Então foi algo global, não foi algo, né, regional. A gente está cansado de ver aí pelas mídias. Então esse momento, apesar de ser de profunda tristeza, podemos de alguma maneira tirar bons resultados dele. Então quando a gente vai para casa e a gente fica nesse confinamento, a gente fica nesse isolamento social, é o que você falou, há uma tendência de desorganização, porque a gente é teoria da entropia, a gente tende à desordem. A organização merece uma energia de atuação constante. Desorganizar é fácil. Para organizar, você precisa sempre. É um processo endotérmico, você tem que botar energia ali o tempo todo, né? Então, eu acho que há uma tendência da desorganização. Então, eu assisti esses dias, eu já tinha tido a oportunidade de assistir, mas eu sempre busco aprender com pessoas melhores, né? Eu assisti uma entrevista do Almir Klink, onde ele fala o quanto que foi importante para ele, nas suas navegações, a rotina dentro da solidão de um barco. Então ele era sozinho dentro de um barco e ele tinha uma série de atividades para fazer. Ele tinha que cozinhar, ele tinha que chegar do ponto A ao ponto B naquele dia, ele tinha que ver a meteorologia, ele tinha que limpar o casco das sujeiras que iam formando. Ele tinha uma série de atividades. Ele tinha que tirar a água que entrava no barco, porque isso é uma verdade. A água, quando entra, se você não tirar, ela fica ali. Então, e ele falou que ele, a partir do momento que ele criava rotinas, o dia dele era mais produtivo. Então, talvez o primeiro nisso que eu queria trazer, o segundo, né? Que o primeiro é a tendência do caos. Então a gente tem que atuar contra ele. O segundo, crie rotinas. A rotina acho que é uma forma de organizar. Então, tentar ter horários para as coisas, ter momentos para almoçar, momentos para jantar, horário para o lanche, horário para uma atividade física, o horário para estudar, o horário para aprender algo novo. Eu acho que é uma oportunidade magnífica, porque a gente estando, não tendo esse trabalho, o deslocamento, você pode transformar ali 40 minutos por dia para aprender algo que você não aprenderia. Mas eu acho que, é saber que você tem que atuar nisso, porque essa organização não nasce sozinha. E criar rotinas. E buscar... São dois tipos de alunos que eu queria separar aqui. O aluno de vestibular, de segunda série do ensino médio, terceira série, de cursinho. Esse aluno ele tem que ter foco que os vestibulares vão acontecer no final do ano. Pode ser que o governo mude, pode ser que as universidades adiem um pouco, mas a prova vai acontecer. E ele vai ter um vestibular. E vai se sair melhor aquele que se organizar mais, aquele que conseguir render mais. Então, nesses, minha dica é estude forte, estude de forma organizada, cumpra seus roteiros, siga orientações do Planck ou da outra escola onde você estude, siga as orientações e estude. Para um aluno de ensino fundamental, eu acho que o estudo passa a fazer parte da rotina, mas ele não precisa ser o dia inteiro. Ele vai ter os momentos que ele vai assistir aula, ele vai ter o momento que ele vai ter que fazer as suas tarefas, mas ele vai ter um momento que ele pode ajudar nas coisas de casa, um momento em que ele vai poder fazer uma refeição em família que às vezes no dia a dia a correria não permite. É o momento em que ele pode conversar mais com os pais, conversar mais com os irmãos. Então, eu acho que separar esse aluno que está lá na ponta de lança, que tem que fazer o vestibular, que tem que entregar, que vai ter uma régua externa, e ele vai competir,
Não adianta ficar chorando, não adianta ter mimimi. Se o Enem acontecer em novembro, como está previsto, vai acontecer em novembro. E ele pode espernear quanto ele quiser, o Enem vai estar ali. Uhum. E as pessoas vão fazer. Agora, para o fundamental, eu acho que tem mais coisas para serem aprendidas do que necessariamente o acadêmico. Sim. Em julho, agosto, as escolas vão voltar. E as escolas são especialistas em cuidar dos jovens. Então, eles vão cuidar. Nesse momento, o acadêmico faz parte, mas não é o todo. E o jovem que gosta, você sabe bem, tem alunos que gostam de matemática, gostam de física. Meu filho mesmo ontem estava super feliz, porque teve aula com o professor Tarcísio na Olimpíada de Física e conseguiu resolver um exercício. Ele ganhou à tarde, porque ele deu conta de fazer um exercício ali que o professor de Olimpíada passou para ele. Isso motiva. O Tarcísio soube instigar ali um desafio na medida certa, não era nem um exercício muito difícil, nem um exercício muito fácil. Para aquele grupo de alunos foi um desafio na medida correta. Que eles deram conta. Puxa, dei conta, quero outro. Me dá mais um. Me dá mais uma lista. Eu quero fazer mais. Aí o Tarcísio recomendou um livro. Eu tenho esse livro em casa. Ele, pai, eu quero pegar o livro que o professor indicou. Eu quero fazer mais uns exercícios. Então, é se permitir ter prazer com as coisas. Eu acho que isso é muito importante, né? Legal. Professor, eu queria chamar a atenção para uma coisa que eu achei muito interessante, que é a sua história, né? Começou em outro país, e aí a morte do seu pai, mudar para Minas Gerais, escola pública, e a minha história é totalmente diferente. Nasci em Fortaleza, no Nordeste, um contexto de escolas particulares, então talvez chamar a atenção para isso, né? As pessoas, elas têm diferentes realidades, e às vezes você olha para a vida dos outros e diz, poxa, eu não tenho as mesmas oportunidades e tal, o mundo não é justo, e talvez não seja mesmo, mas a questão é a gente buscar usar aquilo que a gente tem para alcançar o que está ao nosso redor, né? O senhor me inspirou muito com a sua história, achei muito, muito inspiradora mesmo. E eu queria deixar aqui aberto um pouquinho para pessoas mandarem perguntas. O Leonardo mandou: esse processo de criar rotinas pode ser uma ótima oportunidade de desenvolver o autoconhecimento, né? Então, quem mais tiver perguntas, como o Leonardo, pode ir mandando, enquanto a gente vai respondendo, e depois a gente se encaminha para o fim. Eu queria que o senhor comentasse no finalzinho um pouco sobre como o senhor vê as Olimpíadas Científicas e a relação com alto desempenho. Tá bom. Enquanto o pessoal faz a pergunta, eu queria fazer um comentário, se me permite. Eu acho que a vida não é justa. Se algo que eu aprendi nesses 47 anos que completei recentemente é que ela não é. Ela é dura, você tem que encarar de forma responsável, mas a principal lição que eu poderia deixar aqui para quem está nos ouvindo e os jovens que eventualmente estão nos ouvindo é ter uma condução ética. Por mais que a vida seja dura, por mais que ela te coloque em provações, ser ético te garante tranquilidade para dormir à noite. Então, assim, nada mais vale, isso é um aprendizado que minha mãe me trouxe quando eu era pequeno, de durma com a cabeça em paz no travesseiro. Então, fazer as coisas corretas. A conta chega. Então, a vida é dura, cada um tem um perfil, cada um tem uma facilidade, uma dificuldade, mas se todo mundo andar de forma ética, e isso que é uma das paixões que eu tenho pelo mundo da educação, porque é uma forma que a gente tem de plantar isso, não é fácil. Você passou direto do terceiro, eu passei depois de 2 anos de cursinho. Eu nunca fiz uma Olimpíada do Conhecimento, olha que interessante. Nunca tive acesso. Se tivesse, talvez tivesse descoberto coisas lindas que eu nunca tive. Mas fazer as coisas de forma correta. Saber que no dia... Você falou uma coisa uma vez para mim, Fernando, como é que eu aprendo com você? Você falou que aprende comigo, eu aprendo com você. Você fez escola estudou numa escola, viveu outra, trabalhou em outras, e fala assim, olha, mantenha boas relações com todas as pessoas. Mantenha relações. Não é porque você está numa escola que você não precisa ter uma boa relação com uma pessoa numa outra escola. E você está certíssimo. Porque as relações são quem você é. Então não é porque você está na escola A, na escola B, na escola C, que as coisas não podem ser trabalhadas juntas. Você está no mundo da educação.
E você falou isso para mim uma vez, que foi o conselho que um professor lhe deu, um professor Sim. seu, assim, seja você mesmo e mantenha as relações que você julgar ser importantes de forma ética. Isso é o mais bonito que a gente pode ter, por isso que eu te admiro tanto. Professor, cada vez que eu falo com o senhor, eu aprendo muita coisa, mas isso que o senhor falou agora, para mim, representa muito, porque eu às vezes acerto, às vezes erro, faço coisas legais, às vezes faço coisas não legais, mas o que acaba comigo é, às vezes, quando eu faço alguma coisa e eu não tenho a chance de consertar aquilo e, eventualmente, ter a consciência pesada por qualquer razão. Quando a gente procede de forma ética, irrepreensível, a gente vive uma vida muito melhor, né? Mas eu acho que a vantagem de contar a verdade é que você pode repetir ela várias vezes, que você sempre vai acertar, né? Exato. E o senhor falou também de professores, realmente, quem me falou isso foi meu professor, um dos melhores professores que eu tive na vida, o professor Israel, me marcou profundamente. E logo depois que ele me falou aquilo, eu compartilhei com o senhor. E é uma coisa que ele passou para mim, eu quero levar para a vida mesmo, manter relações. Porque às vezes, isso é uma coisa que ele falou, nesse mundo da educação, às vezes as pessoas mudam de um lugar para o outro e passam a se tratar como inimigos. Isso é um negócio meio irracional, né? Não conversa É. mais, como se não tivesse desenvolvido relações. Fernando, enquanto chegam as perguntas aí, deixa eu, se me permite contar uma historiazinha rápida. Sim. Eu fui convidado para entrar no Planck, né? O professor Humberto e o professor Perisson foram os primeiros a ter a ideia e eles me convidaram. Em 2016, o Planck ainda não existia e eu fui, junto com um grupo de escolas da Unesco, eu fui visitar a Finlândia. Nós estávamos escrevendo a proposta político-pedagógica da escola e eu tive o prazer de visitar a sede da Unesco em Paris e depois visitar a Helsinki visitando escolas. E numa escola que eu visitei, porque a minha esposa que está assistindo a live aqui do outro lado aqui de casa, ela me cobra sempre que eu escreva o meu livro. Ela fala que eu tenho que escrever um livro e eu também acho. Eu vou achar um Eu tempo ainda para compraria. escrever. Eu Então, compraria na o hora. título, o título eu provavelmente ainda vai ser Em Busca do Meu Abajur. E eu vou te explicar por quê. Eu fui assistir uma aula de um professor lá na Finlândia, professor Kocher. Era um professor de sexto ano do fundamental. Ele dava matemática, religião e ética. Ele dava essas três disciplinas para o sexto ano. Religião, ética e matemática. E na sala de aula dele, que era a sala dele, lá os alunos mudam de sala, né? A sala é do professor, ele pendurou uns abajurs. Então é uma sala tradicional, com luz branca, como uma sala de aula tradicional, e ele pendurou um abajur laranja, vermelho, tinha um cantinho cheio de abajur. E eu perguntei para ele, ele nos recebeu, apresentou a escola, era a Escola Internacional de Inglês de Helsinki, uma escola que foi fundada em 1945. E eu perguntei, professor, esses abajures aqui, o que significam? Ele falou, André, é o seguinte, a Finlândia é um país frio, né, obviamente, mais da metade do ano os alunos assistem aula no inverno, e quando eu quero fazer um tema mais minimalista, quando eu quero que o aluno se sinta mais aconchegado, eu apago as luzes frias, acendo a luz dos abajures, porque daí eles se sentem como se estivessem na casa da avó. E quando ele se sente na casa da avó, ele fica tranquilo e eu consigo dialogar com ele com maior eficiência. Ele se sente mais confortável para me responder. E eu acho que nós, como professores de alto desempenho, porque todo professor busca ser de alto desempenho, a gente ainda está em busca do nosso abajur. Qual é o nosso gatilho para alcançar a alma do aluno? Qual é o nosso gatilho para aproximar o aluno da gente? Esse professor botou o seu abajur. Eu ainda não achei o meu abajur. Eu estou procurando. Qual é o meu abajur? Então, é uma linguagem metafórica, mas que impactou muito no projeto do Colégio Planck. Que é o Colégio Planck tem que representar o abajur na linguagem do professor com o aluno. Que é como que a gente faz para esse aluno se sentir confortável em aprender? Como que esse aluno se sente feliz em aprender? Um aluno que se sente feliz, confortável, desarmado, como ficamos na casa da avó. Você quer coisa mais aconchegante que a casa de vó? Esse aluno aprende.
Então acho que a gente tem que transformar cada professor que busca ser de alto desempenho, e todos buscam, a gente tem que achar o nosso abajur. Então acho que essa era uma mensagem que eu queria deixar, que a gente não pode falar de alto desempenho sem pensar no abajur que vai fazer o aluno se conectar com a gente. Fantástico, professor. É por essas e outras que eu sempre tomo nota quando eu sento para lhe escutar falar. Sério, tanto de coisa aqui bacana que eu já escrevi nessa live, inclusive pessoas estão falando isso aqui. Salve essa live, quero mostrar para fulano, muito boa essa live. Não tinha como não ser, né, professor? Imagina. E aí, galera, estamos nos encaminhando aqui para o final. Se alguém tiver alguma dúvida específica, algum comentário, o momento é esse, que a gente vai se encaminhar para o nosso fechamento. A Domitila falando aqui que não existe atalho. Não existe, né? Não existe atalho. Não existe hack. Não existe. É esforço, é trabalho, é afeto e muito, muito, muito honestidade de propósito. Então, acho que você queria me perguntar das Olimpíadas, Fernando. Eu vou te falar aqui o que eu acho. Eu acho que todo estudante que tiver a oportunidade de participar de uma aula de Olimpíada, participar de uma competição olímpica, ele deve agarrar essa oportunidade. Mesmo que ele fale, eu vou lá, não vou entender nada, ou eu vou lá e vou tirar uma nota ruim, ele vai estar convivendo com gente que está buscando conhecimento ainda mais. Eu acho que nunca devemos nos privar de ter a oportunidade de conviver com gente boa. Então, se o aluno tiver a oportunidade de uma Olimpíada de Matemática, de Física, de Atualidades, de História, de Medicina, a Olimpíada que for, da mais famosa à mais nova Olimpíada, são momentos de estudar mais, são momentos de conviver com gente, é momento de se desafiar positivamente. Eu só acho, eu não consigo enxergar nenhum aspecto negativo num jovem se dedicar à Olimpíada, a não ser que ele se cobre demais. Aí talvez seja o único aspecto negativo. Mas se ele encarar como uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de saber mais, uma oportunidade de conhecer novos amigos, conhecer novos lugares. Você mesmo teve a oportunidade de viajar pelo mundo das Olimpíadas. Olha que fantástico. Que fantástico que é aí. Então eu só posso aconselhar que façam. Mergulhem de cabeça. Nunca vai fazer mal. O senhor falou muito bem, né? É uma coisa que enriquece muito. É uma pena que num país desigual como o nosso, o percentual de pessoas que têm acesso a essas oportunidades é baixo, né? Mesmo pessoas como o senhor que chegou muito longe, que foi para o ITA, trabalhou na educação, no empreendedorismo, mas não teve acesso a essa oportunidade, né? Então, pessoas que têm, e lá no Plan que a gente tem investido bastante no programa olímpico, né? Deveriam agarrar bastante, mas o senhor falou com relação a se cobrar, é um perigo. Só que a Olimpíada, na minha experiência, ela ensina humildade desde muito cedo. A Olimpíada ensina humildade desde muito cedo. Eu compartilhei com o senhor recentemente um caso de um aluno de prova de 20 questões, acertou 3 e ficou em segundo lugar do Brasil, né? Eu acho que E tem um outro ponto, Fernando, que diz que a gente está vivendo, obviamente, num mundo onde a tecnologia está permitindo que a gente continue levando informação, a gente só está conseguindo conversar aí com dezenas de pessoas às quase 10 horas da noite de uma quinta-feira, graças à tecnologia. Mas não existe tecnologia que substitua o olhar atento de um professor. E eu acho que o professor da Olimpíada tem que enxergar, igual o professor Tarcísio ontem, teve a sensibilidade de colocar o nível do exercício um pouquinho acima, é igual um sarrafo de salto com vara, né? Você bota um pouquinho acima que o atleta vai dar conta de pular. Não adianta botar 7 metros para quem está iniciando. Ele não vai pular e vai se frustrar. Então eu acho que o professor, estando atento ao processo, é mais fácil de ir identificando aqueles alunos que eventualmente não estão conseguindo caminhar da forma correta. Porque nunca vai ser um trabalho solitário. Vai ter sempre um professor atento, cuidando, atencioso, que vai estar ali do lado ou dando mais alimento ou pedindo calma. Então acho que essa é a diferença de um trabalho solitário de um trabalho coordenado, como você mesmo coordena, um trabalho de Olimpíada onde você tem professores cuidando dos alunos. Então eu só vejo aspectos positivos. Eu acho que os alunos deveriam mergulhar nesse mundo porque só tem a ganhar.
Maravilha. Professor, tem pessoas aqui, ó, eu não sei o nome, só sei o nome no Instagram, mas o Rafa Colos, 2008, disse: acho que o abajur da minha vida é o Planck. Sempre gostei da escola, mas o Planck é mais que uma escola. A Paty Souza escreveu: o Planck já se tornou um lugar onde os alunos têm prazer em ficar, em estar, como se fosse a casa da avó. Poxa, fico muito fantástico, feliz. Né? Muito feliz. É isso. É isso. E aí, esse moço que há, talvez, quase 30 anos atrás, mais de 30 anos, não sabia a fórmula da água, sentou, estudou e aprendeu. Então, não existe desculpa. Eu não sei alguma coisa, senta e estuda, se dedique e aprende, vê quem pode te ajudar, vê quem pode te ensinar. Uma coisa que também aprendi, e eu tenho falado dos meus aprendizados, né? É impressionante a capacidade que as pessoas têm de dizer sim quando você pede ajuda. Às vezes a gente tem receio, né? Poxa, você pode me ajudar? Porque acha que a pessoa não vai poder. As pessoas dizem sim. Então, se você tiver dificuldade e ver que alguém sabe, pede ajuda para essa pessoa. Muito provavelmente ela vai dizer sim. Ela vai te ajudar. Senta aqui do meu lado que eu te explico. Vamos lá. Dá aqui a mão que a gente vai. Então, ter essa humildade de pedir ajuda, porque na maioria das vezes a pessoa fala, claro, eu te ajudo. E aí tem um provérbio africano, se eu não me engano, que diz que sozinho você vai rápido, mas junto você vai mais longe. Acho que é isso. Então, a gente tem que ir longe. E para ir longe, tem que ir junto. Isso foi uma coisa que eu experimentei na prática também, naquele terceiro ano ITA lá, quando eu estava chorando lá por causa do IME, aquilo dali, naquele ano eu experimentei uma coisa fantástica, porque eu estudei numa escola que tinha uma cultura muito grande de turma ITA, mas uma cultura colaborativa, onde as pessoas não se viam como adversários, elas se viam como amigos. E eu sei que não é assim em todos os lugares de turma ITA no Brasil, mas eu tive a oportunidade de estudar num lugar que era assim, e veteranos de turma ITA que estavam ali há 2, 3 anos, estavam sempre dispostos a me ajudar, eu achava aquilo impressionante. E você vai pedindo ajuda, vai se dedicando, porque quem ganha uma medalha olímpica, quem ganha um resultado de trabalho, de conquista, é fruto de esforço. Então as pessoas ajudam, as pessoas colaboram, mas é o esforço da pessoa. Então é o reconhecimento de uma dedicação. Eu tenho gostado muito, Fernando, dessas Olimpíadas coletivas. Eu acho que eles ensinam também outra competência, que é a colaboração. Eu acho que mesclar as Olimpíadas individuais com as Olimpíadas coletivas é um efeito muito positivo, porque aprender a colaborar, ouvir, colocar sua opinião, acatar a opinião do outro, são aprendizados importantes para os jovens. Então, acho que esse equilíbrio entre uma Olimpíada individual e essas Olimpíadas coletivas, que tem tantas por aí, eu acho que isso é bem importante, vai trazendo esse equilíbrio de aprendizados e de competências que são tão importantes serem aprendidas. Fantástico. Professor, queria agradecer muito aqui, a gente comentou se ia ser mais curto ou mais longo, estamos com quase 1 hora de live, mas parece que foram 10 minutos, aprendi muita coisa nessa noite, espero que os nossos ouvintes também tenham aprendido bastante, chegamos aqui até o final, quase 40 pessoas nos escutando aqui durante quase 1 hora, queria agradecer muito a vocês que estiveram aqui até agora, muito obrigado mesmo, se o senhor quiser deixar uma palavra final. Primeiro eu queria agradecer você é um ótimo entrevistador, você deixa a gente muito à vontade. E agradecer as pessoas que confiam no que a gente faz. Eu acho que a responsabilidade nossa como professor é gigantesca. É acolher as pessoas, a gente trabalha com o que as famílias têm de mais valoroso, que são os filhos, que são suas filhas, seus filhos, seus jovens. E o quanto é gratificante para a gente ir em busca do nosso abajur, em busca de uma palavra de apoio, em busca de uma palavra de superação para esses jovens. E é surpreendente como a gente, de alguma forma, consegue colaborar e esses jovens se tornam pessoas ainda melhores. Isso é muito gratificante, eu só tenho a agradecer. Agradecer a você pelo convite, agradecer aos meus sócios, professor Humberto, professor Perisson, que me permitem fazer o que eu faço, agradecer a minha família, a minha esposa, que é uma santa, que sempre esteve do meu lado, são
Eu conheci a Andrea no Baile do Bicho, Saraiva, em dia 17 Sério? de abril de 94. Então Nossa. é antigo também. Então a Andrea é filha de militar, trabalhava, o pai dela morava no CTA, e a conheci no Baile do Bicho da libertação da minha turma, né, de 93. Então Alforria. é um namoro e um casamento longo aí. Então agradecer a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Boa noite a todo mundo. Boa noite, professor. Foi um tempo fantástico e até a próxima, pessoal. Obrigado, gente. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.